O Atlético Paranaense venceu e é o único time 100% da competição. O Bahia venceu fora de casa nesta terceira rodada. Fluminense venceu o clássico. Vovô está jogando muita bola, assim como Palmeiras, o novo líder. Remo jogou muita bola, Curitiba jogou muita bola, Flamengo venceu a primeira. Vamos falar do prisma da terceira rodada do Brasileirão agora, então vamos embora, mente marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Aqui a gente fala de futebol todo santo dia. Mais cedo lancei um vídeo analisando a tabela, se você não viu ainda, veja lá, porque agora é o prisma da rodada. Se você não conhece como funciona o prisma, é um vídeo em que a gente analisa não só os jogos que acabaram de acontecer, mas o desempenho recente de cada time, tá? Então a gente pega ali o desempenho nas últimas 5 rodadas. A gente tá ainda na terceira rodada, então a gente traz o retrospecto, o aproveitamento dessas 3 rodadas, mas a partir do momento em que nós tivermos 5 rodadas ou mais, a gente vai sempre pegando o desempenho de cada time nas últimas 5 rodadas pra gente entender o momento de cada time. A intenção desse vídeo é, o meu time é líder, tá, beleza, mas não vence há 3 jogos e vai enfrentar um time da 10ª posição que tá com 5 vitórias seguidas. Então, pra gente poder embasar melhor a nossa análise. Então, sempre na ordem alfabética, vamos começar pelo Furacão, que voltou a jogar nessa rodada depois de ter um jogo ali adiado diante do Corinthians. O Furacão venceu o Santos em um jogo que o Atlético poderia ter sido mais dominante, tá? Partindo do princípio que pegou um time mais fraco, né? O Santos é um time mais fraco que o Atlético, principalmente sem Neymar e sem Gabigol. O Santos é bem mais fraco, então o Atlético tinha a obrigação de vencer. Abriu o placar logo no iniciozinho, mas sofreu um empate numa falha da defesa e depois abriu demais o jogo. Mas contou ali com um belo passe de Esquivel e o faro de gol de Viveiros. O Atlético é o único clube 100% aqui no nosso prisma no campeonato e pode assumir a liderança no jogo atrasado diante do Corinthians nesta temporada da Série A, né? Então o Atlético Paranaense, o único time 100% aqui no nosso prisma. O Galo empatou com o Remo, mas salvou no último minuto porque tava perdendo, tá? Tava perdendo o Atlético Mineiro, inclusive causou a demissão de Sampaoli. Sampaoli não é mais treinador do Atlético. O Atlético que não venceu ninguém, 3 jogos, 2 empates e jogou muito mal, principalmente o segundo tempo diante do Remo, fica no empate. Está aqui no nosso prisma com apenas 22%. O Bahia venceu o segundo jogo no campeonato e o segundo jogo fora de casa diante do Vasco. O Bahia até cedeu muitas finalizações, mas conseguiu fazer um gol ali com o Luciano Juba. Ainda no primeiro tempo, numa bela cobrança de escanteio ali, o Juba pegou de primeira na entrada da área. O fato é que o Bahia é um time diferente nessa temporada, é um time que tá pontuando fora de casa. E é o que faltou ao Bahia na temporada do ano passado, né? Então, se esse Bahia encaixar fora de casa e mantiver o seu aproveitamento dentro de casa, segurem o Bahia brigando pelo título, tá? Porque ano passado foi o 3º melhor mandante do campeonato. Se for um bom visitante nessa temporada, vai subir de patamar. O Bahia está na 4ª posição do campeonato, está com 77% de aproveitamento. O Botafogo, aquilo que eu falei pra vocês, cara, tem um excelente time, um elenco curto. Lesões começaram a acontecer no Botafogo e a produção do time acaba caindo. Perdeu o clássico pro Fluminense, tá preocupando o seu torcedor e o seu treinador, porque Alan e Danilo se machucaram nessa rodada, 2 jogadores muito importantes. Já tinha se machucado o Santi Rodrigues, então o Botafogo tá cada vez perdendo titulares e não tem reservas à altura. Então o Botafogo tende a cair de produção até que seus titulares voltem. Perdeu o clássico pro Fluminense sem conseguir ameaçar o seu rival. O Botafogo caindo na tabela, tá aí com 33% na bola vermelha no nosso prisma. O Bragantino perdeu a primeira partida aí no ano, perdeu pro Corinthians, fez até um bom jogo, conseguiu ser ali um time competitivo, mas acabou sendo derrotado. Cai ali pra 6ª posição e tá com 66% no nosso prisma. A Chapecoense, talvez a grande surpresa desse início de campeonato, segue invicta, 5 pontos conquistados em 9 jogos, foi correr atrás do placar diante do Curitiba, um time que não desiste, não se abate, sabe que cada ponto é importante, a Chape tá lutando por cada ponto, tava perdendo por 3-1 e foi lá achar. O ataque da Chape, cara, já meteu 8 gols, é o segundo melhor ataque da Série A. A Chape tá aí com 55% no nosso prisma. O Corinthians venceu, finalmente, né? O Corinthians tinha jogado a primeira rodada e tinha sido derrotado, pulou a segunda rodada e agora na terceira rodada venceu a primeira do campeonato, venceu o Bragantino, subiu na tabela e se vencer o jogo atrasado, o Corinthians pode fechar essa terceira rodada dentro do G5. O Corinthians está aqui no nosso prisma com 50% de aproveitamento, tá? O Coxa jogou muito... Cara, esse time do Curitiba tá encaixadinho, esse time promete muita coisa também nessa temporada, tô animado. Principalmente com o desempenho do Curitiba fora de casa, né? O Curitiba
visitou 2 adversários e voltou com 4 pontos, né? Venceu fora de casa o Cruzeiro, empatou com a Chape. Deu muito mole nesse jogo contra a Chape, a zaga do Coxa bateu cabeça, né? Coser e Jaci literalmente bateram cabeça ali e entregaram o terceiro gol da Chapecoense, mas o Curitiba tá desempenhando um futebol muito bonito, tá? O Seabra já imprimiu a sua digital ali e tá conseguindo fazer com que o Coxa jogue um futebol veloz, rápido e competitivo. Tá aí com mais um empate, Curitiba está ali com 44% no nosso Prisma e está na 9ª colocação do campeonato, tá? O Cruzeiro agora segue sem vencer no campeonato e segue na lanterninha, tá? Conseguiu arrancar um empate do Mirassol ali, mas mais uma partida horrível do Cruzeiro. Já tá muito distante da briga pelo título, né? Já são 6 pontos atrás de Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Bahia. Tá muito no início do campeonato, mas a gente sabe que quando se fala, principalmente em Palmeiras, né? Que é difícil tirar ponto do Palmeiras, o Cruzeiro já tá ficando muito para trás. Já são 6 pontos e a crise continua. O Cruzeiro é a lanterna, tem apenas 11% de aproveitamento no nosso Prisma. O Flamengo conseguiu vencer o Vitória na Bacia das Almas, tá? O Flamengo venceu, mas poderia ter muito bem ter empatado de novo, porque o Rossi teve que pegar um pênalti. O Flamengo, mais uma vez, não joga bem, mas consegue vencer, e é isso que tem que ser levado em consideração nessa partida. O Flamengo precisa de ritmo, precisa de confiança, sobe ali 4 posições, está na 10ª colocação do Brasileirão. O Flamengo tá aqui com 44% no nosso Prisma. O Fluminense, cara, um dos melhores times do campeonato nesse início ao 3º colocado, invicto, venceu o clássico diante do Botafogo com um gol absurdo de Lúcio Acosta. Se você não viu esse gol, ele dá um balão, tá? No goleiro do Botafogo, que já estava caído no chão, mas é de uma perspicácia, de uma velocidade de raciocínio sensacional, talvez o golaço da rodada. Tivemos belos gols como o do Ronaldo, por exemplo, que foi um golaço. Vários gols do Curitiba também, né, que tiveram jogadas bonitas ali, mas o gol do Lúcio Acosta foi brincadeira, tá? Que golaço, o Fluminense jogando muita bola, tá ali nesse momento brigando por título, né? Mas o problema é que o elenco do Fluminense, na minha opinião, talvez não consiga segurar a temporada inteira. Precisa de zagueiro e precisa de centroavante para aí sim sonhar com essa briga por título. No momento é 3º colocado, tá com 77% de aproveitamento. O Grêmio foi derrotado, jogou mal diante do São Paulo, não conseguiu ser competitivo. O time do Grêmio é ainda muito inconstante. Alguns jogos joga bem, outros jogos joga muito mal. E nesse jogo jogou muito mal. Fora de casa não tem tido força, né? Então o Grêmio tem aí 3 jogos, 2 derrotas e tá com 33% no nosso Prisma. O Internacional tá pior ainda, não conseguiu vencer ainda. E o pior é que o Inter faz parte dos times ali, tá? Que teve um início em que ele fez dos 3 jogos, né? Lembrando que agora o Campeonato Brasileiro vai ter uma parada de 15 dias. Nessa primeira parada de 15 dias, o Inter foi um dos times que teve 2 jogos dentro de casa dos 3. E o Inter perdeu os 2 em casa. Conseguiu um empate fora de casa, mas foi derrotado pro Palmeiras. Mas o desempenho não foi ruim, tá? Do Inter. O Inter merecia uma sorte melhor, mas tá lá na zona do rebaixamento e tem apenas 1,11% no Prisma. O Mirassol segue sendo o Mirassol, né? Já são 21 jogos invictos dentro de casa. O Mirassol nunca perdeu na Série A dentro de casa, empatou com o Cruzeiro, mas nessa ficou ali uma sensação de que poderia ter vencido. O Mirassol tá com 55% no nosso Prisma, com futebol ainda muito competitivo. O Palmeiras é o novo líder do campeonato, venceu fora de casa o Inter. Lembrando que o Palmeiras já fez 2 jogos fora de casa e ainda assim é o líder, tá? Já fez impressionantes 10 gols em 3 partidas. Palmeiras aí avassalador, já começa muito forte o campeonato, é o principal time do campeonato, não é à toa, é o líder, tá com 77% de aproveitamento. O Remo, talvez a maior surpresa dessa rodada, tá? O Remo jogou muita bola diante do Atlético Mineiro, principalmente no segundo tempo. Merecia ter vencido o jogo, mas falta ao Remo ainda malícia para jogar essa Série A. Falta cancha, falta experiência. No momento final do jogo é levar essa bola para a bandeirinha de escanteio, deixar o jogo correr, deixar o tempo passar. E faltou essa perspicácia ao Remo, que mais uma vez toma gol no final. Tava com a vitória na mão, tomou gol no último lance. Teve muito problema de arbitragem nesse jogo. Eu já fiz um vídeo só sobre problema de arbitragem, depois você procura aqui no canal. Mas o Remo tá evoluindo, rodada após rodada. O Remo tem mostrado um desempenho melhor e está fora da zona do rebaixamento. O Remo está ali com 2 pontos, é o 16º colocado e o seu objetivo está concluído: terminar esses 3 primeiros jogos fora da zona de rebaixamento. O Remo está aqui com 22% no nosso Prisma, tá? Já o Santos, esse não conseguiu escapar da zona do rebaixamento, tá jogando muito mal.
o Santos tá poupando Neymar e Gabigol o tempo inteiro como se o Santos tivesse um timaço e pudesse recuperar a hora que quisesse, tá? O planejamento do Santos está errado. Em relação ao Neymar não, mas em relação ao Gabigol, planejamento errado. Precisa botar os seus melhores jogadores em campo, senão vai ser derrotado. Perdeu mais um ponto só no campeonato e foi diante do São Paulo, né? Tá com 11% aqui no nosso prisma, um péssimo desempenho. Já o São Paulo, que muitos esperavam um início de temporada ruim, né? Onde ele pegou o Flamengo, pegou o Grêmio, pegou o próprio Santos. O São Paulo é vice-líder, tá? 2 vitórias, 1 empate, venceu mais uma vez o Grêmio com autoridade, dessa vez no Morumbi. E o São Paulo sobe mais uma vez na tabela 5 posições, é o 7º colocado, é o 2º colocado com 7 pontos e 77% de aproveitamento. Também uma grata surpresa nesse campeonato, tá? Já o Vasco, uma surpresa muito negativa. E Fernando Diniz, que completou aí, meu irmão, 85 derrotas em campeonatos brasileiros. E ele tem apenas 84 vitórias. O Diniz tem mais derrotas em brasileiros do que vitórias. E ele segue com a mesma desculpa da época de Fluminense. Mas meu time cria. Se tivesse vencido, as perguntas vão ser diferentes. Se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais, né? Então, assim, o Diniz é se. A realidade é que o Vasco não vence, só perde. E ele precisa consertar esse problema de gols. O Vasco cria muito, mas não faz gols. E por isso está na zona do rebaixamento mais uma vez. A sina do Vasco segue, perdeu para o Bahia, tem apenas 11%, um pontinho somado no nosso prisma. E o Vitória perdeu de novo, perdeu para Palmeiras e Flamengo, um início de temporada ingrato do Vitória, mas ele jogou muito melhor do que diante do Palmeiras. O Vitória foi prejudicado, teve um pênalti pro Vitória não marcado, ele ainda perdeu um outro pênalti que foi marcado. O Vitória poderia ter tido aí uma sorte melhor, uma sorte maior nesse jogo, mas dito isso, jogar contra Flamengo, jogar contra Palmeiras não é o campeonato do Vitória. O campeonato do Vitória foi vencer o Remo e é vencer os seus adversários diretos. O Vitória tá fora da zona do rebaixamento e tem 33% aqui no nosso prisma. Então a tabela atualizada é essa que está aqui do lado para você, cara. O campeão dessa rodada é o Palmeiras, né? O líder do campeonato nesse momento aí tem o principal índice de aproveitamento junto com São Paulo, Fluminense e Bahia, mas tem um saldo maior. O Palmeiras leva a primeira coroa da temporada aí, Palmeiras o campeão desta terceira rodada aqui no nosso prisma. Mas o destaque positivo vai para o Atlético Paranaense, o único time invicto e 100% da Série A. Mesmo com apenas 2 jogos, o Atlético está no G5 e venceu o Santos com ali muita pressão para cima do Santos, um time que está em evolução também. Então o Atlético é o nosso destaque positivo da rodada. O destaque negativo dessa rodada vai para o Vasco da Gama de Fernando Diniz, que contrata, cria chance e não faz os seus gols. Comenta aqui embaixo qual foi o seu destaque negativo, o seu destaque positivo e se inscreve no Torcedorismo para mais vídeos. Estamos juntos. Até a próxima. Valeu e falou!